E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos iniciar nesse bloco agora uma bateria de questões relativas ao tópico Poderes da Administração Pública. Nos dois blocos anteriores, nós vimos os conceitos dos poderes, quais são esses poderes, algumas observações e também como é cobrado em prova. E também mostrei para vocês algumas pegadinhas clássicas de como pode ser cobrado isso nas questões do seu concurso, tudo bem? Então, pessoal, antes de começarmos essa bateria de questões, pedir aquele favorzinho para vocês, ok? Curta, inscreva-se e compartilhe tudo. Dá essa força aqui para o canal para que a gente possa continuar ofertando vídeos e aulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público. Tudo bem? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui à nossa bateria de questões relativas ao tema Poderes da Administração Pública. Tá? Professor Iane Gentil na área, professor de Direito Administrativo aqui do nosso canal, certo? Então, vamos aqui à nossa primeira questão. O poder disciplinar não abrange as sanções impostas a particulares que não estejam sujeitos à disciplina interna da administração. Nesse caso, as medidas punitivas encontram fundamento no poder de polícia. E aí, pessoal, certo ou errado? Turma, tome bastante cuidado. A gente sabe que tem um poder disciplinar, que é aquele poder que aplica sanções aos servidores públicos, tá? Mas também o poder disciplinar pode ser aplicado, ele pode aplicar sanções aos particulares, desde que esse particular tenha vínculo com a administração pública. Se o particular não tem vínculo com a administração pública, não vai ser o poder disciplinar que vai aplicar punições a ele, e sim o poder de polícia, tá bom? E lembrando, pessoal, esse é o poder de polícia administrativa e não de poder de polícia judiciária, cuidado. Então, vamos ver aqui se a questão está correta, ó. O poder disciplinar não abrange sanções impostas a particulares que não estejam sujeitos à disciplina interna da administração. Ou seja, pessoal, o poder disciplinar não abarca particulares que não têm vínculo com a administração. Até aqui está legal. Nesse caso, as medidas punitivas encontram fundamento no poder de polícia. Perfeita a questão, pessoal. A questão 1 está correta. Não tem o que errar aqui nessa questão. Tudo bem? Vamos aqui à nossa segunda questão. Pessoal, eu separei aqui as questões estilo Sebrasp, né, agora, e também questões múltipla escolha de outras bancas, tá? Para a gente ficar bem afiado quando vier qualquer tipo de banca, tá bom? Então vamos lá, segunda questão. Determinada autoridade sanitária, após a apuração da infração em processo administrativo próprio, aplicou a determinada farmácia a pena de apreensão e inutilização de medicamentos que haviam sido colocados à venda sem licença do órgão sanitário competente por violação do disposto nas normas legais e regulamentares pertinentes. Nessa situação hipotética, a autoridade sanitária exerceu o poder qual? E aí, pessoal? O que você marcaria? Vamos analisar aqui uma coisinha. A autoridade sanitária, certo? Então vamos entender que ela é o poder público. Aplicou a punição a uma farmácia. Essa farmácia tem vínculo com a administração pública? A questão não falou. Então subentende-se que ela não tem vínculo com a administração pública. Então, se é o poder público aplicando a punição a um particular que não tem vínculo com a administração pública, então o poder que vai ser aplicado é o poder de polícia. Tudo bem? Então aqui, ó, letra E, polícia, em razão de ter limitado o exercício do direito individual em benefício do interesse público. Tudo bem, pessoal? Cuidado. Se essa farmácia tivesse algum vínculo com a administração pública, aí seria o poder disciplinar, igual a gente falou na questão anterior. Tudo bem, turma? Beleza. Vamos aqui à nossa terceira questão. A discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia, mas não se faz presente, por exemplo, na concessão de alvarás de construção e de licenças para dirigir veículos. Eita, essa foi tensa, hein? E aí, turma, certo ou errado? Vamos por partes. Pessoal, discricionariedade é quando a administração pública tem uma certa margem de escolha. O poder de polícia, ele tem discricionariedade? Tem, em alguns casos, tem discricionariedade sim, é um dos atributos do poder de polícia, tá bom? Então tá aqui, vamos supor, até aqui tá bacana, ó. A discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia, até aqui tá legal. Mas não se faz presente, por exemplo, é o que eu falei, não tá em todos os atos, na concessão de alvarás de construção e de licenças para dirigir veículos. É nessa hora que o concurseiro se enrola. E agora, meu Deus do céu, alvará e licença para dirigir. Será que existe discricionariedade? Pessoal, olha só. Se você quer construir alguma coisa, você vai ter que ir no órgão competente pedir o alvará, né? Então ele vai te dizer, ó, para você ganhar esse alvará tem que ter isso.
Se você tiver todas essas obrigações, o órgão público ele é obrigado a te dar esse alvará? Sim, ele é obrigado. Ele não tem que dizer assim, pensando bem, eu não vou te dar, mesmo que você tenha isso, eu não vou te dar. Nada disso, pessoal. Se você cumprir os requisitos, ele é obrigado a te dar esse alvará. A mesma coisa acontece quando você tira a licença para dirigir. Se você cumpriu todos os requisitos, o Estado é obrigado a te dar a licença para dirigir, pessoal. Então aqui não tem discricionariedade na questão de emitir alvarás e muito menos na concessão de licenças, tá bom? Então aqui falou o seguinte, a discricionariedade nos atribui o poder de polícia, certo? Mas não se faz presente, ou seja, não tem discricionariedade, por exemplo, na concessão de alvarás de construção e de licença para dirigir. Ou seja, no alvará e na licença, nesses dois casos aqui, não existe discricionariedade, tá bom? Então a questão está correta, turma, perfeita a questão número 3, ok? Então nesse caso aqui não existe discricionariedade, e sim vinculação. É obrigado o Estado a conceder isso. Quarta, a administração é dotada de poderes administrativos, entre os quais figuram os poderes. Se fala assim, eita professor, não decorei todos os poderes ainda, como é que eu faço? Calma, calma, vamos por eliminação, tá bom? Tudo bem que você não lembra de todos os poderes ainda, né? Mas com o tempo você vai aprender todos tranquilamente. Mas tem poderes que você sabe que eu não falei, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, letra A, eu falei alguma coisa sobre o poder militar? Não, então a letra A está fora. Letra B, poder disciplinar eu falei? Falei. Político? Não, letra B está fora. Letra C, político? Não, não falei poder político. Letra D, disciplinar? Sim. Discricionário? Disciplinar que aplica punições aos servidores e a particulares que têm vínculo à administração. Discricionário é aquele que dá certa margem de escolha ao poder público. Regulamentar, aquele que pode explicar as leis, vamos dizer assim, tá bom? E o poder de polícia que aplica sanções a particulares. Então, o correto é a letra D, pessoal, tá bom? O erro da letra E é botar poder militar, não falei em poder militar, tudo bem? Então, pessoal, se você, professor, eu não decorei todos os poderes, mas puxa pela memória, pessoal, tem aqui que eu não falei na aula, tá bom? Então, caso você ainda não pegou muito bem o nome dos poderes, então, tenta lembrar pelo menos aqueles do que eu não falei, tudo bem? Vamos lá à nossa quinta questão. Ato praticado de forma abusiva com finalidade diversa daquela atribuída pela lei é configurado como excesso de poder? E aí, pessoal, certo ou errado? Cuidado, cuidado. Pessoal, isso aqui é uma das formas de abuso de poder, tá bom? A gente sabe que tem o excesso de poder, o desvio de poder, né? E o abuso de poder também. Então, nesse caso, o que acontece? No caso, a omissão de poder, perdão, é o excesso, o desvio e a omissão. Então, ato praticado de forma abusiva e com finalidade diversa daquela atribuída. A pessoa fala assim, se é abusivo, ele excedeu. Cuidado, cuidado, não é assim que você vai pensar. O ato praticado de forma abusiva, ou seja, que extrapolou a lei, e com finalidade diferente daquela atribuída, ou seja, com finalidade diferente como é que eu vou dizer para vocês, que a coletividade tem mais privilégio do que o individual, tá bom? Então, assim, o poder ele vai sempre prevalecer, pessoal, na coletividade. Então, a coletividade está sempre acima do individual. Então, o que falou aqui, ó? Com finalidade diversa daquela atribuída pela lei. É configurado como excesso de poder? Não, pessoal, aqui é desvio de poder. Cuidado com isso. Se a finalidade é diferente da finalidade pública, é desvio de poder. Tem que ficar ligado nesse pedacinho aqui. Tudo bem? Cuidado, pessoal. Então, o ato praticado que, além da atribuição legal e com finalidade diferente daquela que prevalece o interesse público, não é excesso de poder, é desvio. Então, a questão 5 está errada. Cuidado com isso aqui, tá bom? Pessoal, não esqueça, o abuso de poder existem 3 tipos, tá? O excesso, que quando o servidor público extrapola o limite legal, ele vai além do que a lei permite, tá bom? O desvio de poder, em que a finalidade não é o interesse público, e sim o interesse particular ou de terceiros,
tá bom? E a omissão, em que o servidor público tem a prerrogativa de fazer e ele acaba não fazendo, tá? Ele se omite, tá bom? E lembrando que tanto o desvio como o excesso de poder, eles também entram na parte de omissão, eles podem ser de forma omissiva. Tudo bem, pessoal? Cuidado com isso aqui, ok? Vamos lá. Sexta questão. É adequada a invocação do poder de polícia para justificar que é um agente administrativo? Vamos lá, pessoal. Poder de polícia é para punir o particular? Então, vamos lá. Prenda em flagrante um criminoso. Aí o Bisonho marca essa bem daqui de cara. Ah, é essa com certeza. Cuidado. O poder de polícia aqui, pessoal, é poder de polícia administrativa, não é poder de polícia judiciária. Aqui não é para prender ninguém, é para aplicar sanções, tá bom? Aqui é poder de polícia judiciária, não esse poder de polícia aqui. Tá errado a letra A, tá bom? Então, nesse caso, ó, letra B, aplica uma sanção disciplinar a um servidor. Não, aqui é o poder disciplinar. Determine interdição de estabelecimento que viole normas sanitárias. Opa, letra C ficou legal. Ó, determine interdição de estabelecimento particular que viole normas sanitárias. Letra C tá boa, tá boa. Agrida alguém agir em legítima defesa. Não, aqui já cai para o Código Penal, tá bom? Não tem nada a ver com o poder de polícia administrativa. Envia o Ministério Público a notícia de cometimento de uma infração para o cidadão. Também não, pessoal, aqui já cai no Código de Processo Penal, já é outra abordagem. Então, turma, o correto é a letra C. Tudo bem? Tranquilo, pessoal. Cuidado, poder de polícia administrativa, não poder de polícia judiciária. Poder de polícia administrativa aplica sanções. Poder de polícia judiciária é cadeia, tá bom? Sétima questão. Ato praticado com abuso de poder somente pode ser invalidado mediante revisão judicial? E aí, pessoal, certo ou errado? Então, quer dizer que um ato de poder, ele só pode ser invalidado por meio da justiça. Será que é isso mesmo, pessoal? Somente pela justiça? Não, pessoal. Tanto também pela revisão judicial, como também pelas vias administrativas, tá bom? Então, um ato praticado com abuso de poder, ele pode ser invalidado tanto pela via judicial, como pela via administrativa. O erro foi-se somente aqui, ó, tá bom? Turma, questões da Sebrasp tem que ficar ligado com questões que tem só, somente, apenas, sempre. Cuidado com questões que restringem demais ou ampliam demais. Geralmente questões assim, com esses termos, geralmente elas estão erradas. Tudo bem? Então a sétima questão ela está errada, porque não é só mediante revisão judicial, também aqui cabe, pessoal, a revisão administrativa. Tá bom? Oitava questão. Carlos Eduardo, servidor público estadual e chefe de determinada repartição pública, adoeceu e, em razão de tal fato, ficou impossibilitado de comparecer ao serviço público. No entanto, justamente no dia em que o mencionado servidor faltou ao serviço, fazia-se necessária a prática de importante ato administrativo. Em razão do episódio, Joaquim, servidor público subordinado a Carlos, olha só, pessoal, o Carlos faltou, mas o Joaquim, que é subordinado ao Carlos, praticou o ato, ou seja, Joaquim fez no lugar do Carlos, e Joaquim é subordinado ao Carlos. Praticou o ato, fez que a lei autorizava a delegação. O fato narrado corresponde ao típico exemplo do poder. E aí, pessoal, certo ou errado? Ou certo ou errado não? Qual das opções você marcaria? Pessoal, olha só, aqui nós temos uma coisinha chamada, o que? O servidor público subordinado de Carlos Eduardo, praticou o ato. Aqui, pessoal, nós temos a famosa delegação. Quando o superior delega a função dele a um subordinado, tá bom? Pessoal, a delegação, o superior pode delegar tanto a um subordinado como também a um de mesmo nível. Então, a delegação ela pode ser tanto horizontal como também vertical. Diferente da avocação. Na avocação, o superior pega a função do subordinado e puxa para ele. Turma, tanto a avocação como a delegação, os dois são temporários, não são permanentes, tá bom? Aí você fala assim, tá, eu sei o que é avocação e o que é delegação, mas eles estão em qual poder? Vamos analisar, pessoal. Poder disciplinar aplica sanção, não é aqui. Sanção ao particular, ao servidor ou ao particular que mantém vínculo. Poder de polícia aplica sanção ao particular. Poder regulamentar, ele serve para explicar as leis, vamos dizer assim. Poder hierárquico, pessoal, olha o nome, hierárquico, hierarquia, tá bom? Então aqui é o manda quem pode, obedece quem tem juízo, pessoal, é a letra D, tá bom? Tanto que eu nem falei em poder normativo disjuntivo, nem existe isso aqui, tá
bom? Normativa até que existe, mas disjuntivo nunca ouvi falar. Então, pessoal, correto, letra D, poder hierárquico, tá bom? Então, tanto a delegação como a avocação, elas decorrem do poder hierárquico, tá certo? Vamos lá, nossa nona questão. Admite-se em caráter excepcional a avocação definitiva de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. E aí, turma, certo ou errada? Cuidado de novo, vocês vão cansar de ouvir essa palavra cuidado, mas é para ficar esperto mesmo. Pessoal, é permitido a avocação a órgão hierarquicamente inferior? Sim, o chefe puxa a função de quem está inferior a ele, puxa para ele. O erro, pessoal, está aqui, ó. A avocação definitiva não, pessoal. Tanto a avocação como a delegação não são definitivas, ou seja, o chefe não vai ficar com a função do subordinado para sempre, tá bom? Ela é temporária. Então, tanto a avocação como a delegação não é definitiva, é temporária. Está errada a nona questão, turma. Certo? Vamos aqui à nossa saideira, 10ª e última questão. No que se refere à análise dos poderes administrativos, assinale a opção correta, aquela questão que a banca te obriga a analisar uma por uma, faz parte da brincadeira, turma. Vamos lá. Os servidores públicos têm o dever de acatar e cumprir a ordem de seus superiores, mesmo quando manifestamente ilegais, sob pena de violação do poder hierárquico. Errado. O servidor público tem que acatar as ordens do seu superior? Sim, desde que elas não sejam manifestamente ilegais. Letra A está errada. Letra B. Pelo poder de polícia, a administração poderá punir particular com o qual mantém contrato administrativo, na hipótese em que não execute objeto contratado. Errado, pessoal. Aqui o particular tem vínculo com a administração. Então não é poder de polícia, é poder disciplinar, tá? Pegadinha clássica. Letra C. A omissão pelo agente público diante de uma lei que determina a prática de um ato é considerado como uma hipótese de abuso de poder. Perfeita, letra C está certíssima. Pessoal, abuso de poder são 3 categorias, né? Excesso de poder, desvio de poder e a omissão, tá bom? Então, a letra C está perfeita. Letra D, poder de polícia originário é aquele executado pelas pessoas administrativas integrantes da administração indireta. Não, a administração direta, tá bom? E o poder de polícia não é para toda administração indireta, não. É só para aquelas pessoas juízes de direito privado, né? E que também prestam serviços públicos, tá bom? Letra D está errada. Letra E, desvio e excesso de poder possui a mesma definição no administrativo. Errado, pessoal. Desvio é uma coisa, excesso é outra. No desvio de poder, o agente público ele está fazendo o ato visando interesse pessoal ou interesse de uma outra pessoa, não o interesse da coletividade, não o interesse público, tá bom? O excesso é quando o servidor público, ou o órgão, ele extrapola o limite legal, quando ele faz mais do que a lei manda, tudo bem? Então, o desvio e o excesso são diferentes, não é a mesma coisa. Então, o correto é a letra C. A letra C está perfeitinha, tá bom? Então, pessoal, finalizando aqui a nossa bateria de questões, tá? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, espero que eu tenha sido claro na resposta das questões e espero que vocês também tenham gabaritado todas as questões, certo? Então, pessoal, antes de finalizarmos, pedir aquele favor para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tá bom? Então, pessoal, agradeço por você ter chegado até aqui, muito obrigado por acompanhar nosso canal, por dar essa força aqui para a gente, tá bom? Eu sei que a batalha é grande, que a batalha é árdua, mas vai valer a pena. Um dia você vai lembrar desses momentos aqui estudando com a gente e vai lembrar até com um certo saudosismo, tá bom? Quando você estiver no seu cargo público, ganhando bem, tirando férias, né, despreocupado financeiramente, pessoal. Garanto para vocês, todo esse esforço um dia vai valer a pena, tá bom? E concurseiro não estuda para passar, concurseiro estuda até passar. Não esqueçam disso jamais, viu, pessoal? Então, turma, vai ficando por aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau!